Bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem está assistindo de tarde, boa noite para quem está assistindo de noite. Mais uma aula, graças a Deus. Infelizmente, a última da nossa lição sobre a vida de Jesus, conhecendo a vida de Jesus. Gente, já chegamos na última aula, graças a Deus, né? Espero que vocês tenham gostado. E agora falta a última lição para a gente completar, né? Vocês estiveram com a tia Jace semana passada. Eu fiquei sabendo que houve a morte de Jesus, a crucificação. Depois eu quero que vocês me contem também nos comentários, no WhatsApp da mamãe, lá no grupo, como é que você achou da aula, tá? Eu gostei, a animação ficou muito boa. Parabéns, tia Jace, e parabéns às crianças que fizeram o exercício, que mandaram a foto. Vamos lá. Para começar, a gente vai orar, né? E a gente vai entrar a fundo na nossa lição. Fechamos os olhinhos, vamos lá? Papai do céu, te agradecemos, Pai, por mais uma aula na Tua presença. Abençoe a tia Rayane, que ela possa ensinar conforme a Tua palavra. Abençoe os meus amiguinhos, abençoe todos, minha família, e me dê entendimento. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, crianças. Meu Deus, tá em outra aula, ó. EBD na quarentena, e o tema é Jesus volta a viver e vai para o céu. Então já tem uma resposta, um spoiler, né? Quem sabe o spoiler é tipo uma resposta de um filme ou de alguma notícia. Então a leitura bíblica se encontra em João, capítulo 20, o verso 11 ao 18, e Lucas, capítulo 24, do 36 ao 53. Então, mamães e crianças, leiam junto, tá? Com seu filho, explique bem. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem pra gente. Vamos lá, gente. Memória em ação. Na revistinha de vocês. A gente vai ler todo mundo junto, como a gente sempre faz, tá bom? Perdão. Vamos lá. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Olha só, se encontra em João capítulo 14, verso 3. Então, gente, vamos todo mundo junto? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, isso foram palavras do próprio Cristo. Vamos lá, a morte de Jesus. O Senhor Jesus morreu na cruz por amor a você e a mim. Mas será que ele ficou morto? Né? Vamos lá. A gente viu, como eu falei, que já tinha uma respostinha, que é chamada de spoiler, que Jesus, no tema, né? Jesus volta a viver. Então quer dizer que ele não ficou morto. Vamos lá. Aqui, ó. Ele morreu para sempre? Claro que não. Ele é o Todo-Poderoso, todo mundo sabe que ele ressuscitou. Vamos lá para outra parte. A Bíblia diz que Maria Madalena foi bem cedinho até o túmulo de Jesus, mas quando ela chegou lá, encontrou o túmulo vazio. O túmulo, gente, eu acho que vocês aprenderam na aula de tia Jace que depois que fizeram a crucificação de Jesus, passou-se a noite, e pegaram o corpo dele e colocaram no túmulo. O túmulo era tipo uma caverna, que colocaram os corpos lá, botava essa pedra aqui, ó, que tá aí na tela, e empurrava pra fechar, né? Um túmulo tipo caixão que a gente faz, né? Hoje em dia hoje em dia caixão, coloca embaixo da terra, aí era túmulo. Então, ela foi lá e viu que não estava mais o corpo de Jesus lá. Então, ela ficou assustada. Quando ela olhou mais adiante, ali, vamos lá, Jesus não estava mais ali. Então, ela começou a chorar, pensando que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Quando ela olhou mais adiante, viu 2 anjos ali que lhe perguntaram: "Por que você está chorando?" Ela respondeu: "Alguém roubou o corpo de Jesus e não sei onde puseram." Então Maria viu outra voz que dizia: "Por que está chorando?" Desta vez, Maria pensou que fosse um homem que cuidava dos jardins do túmulo e disse: "Você levou o corpo de Jesus para outro lugar? Diga-me, eu preciso saber." Então ela ouviu chamar seu nome, Maria. O seu coração
O coração de Maria começou a bater mais forte. Ela reconheceu a voz. Maria se virou. E quando virou, gente, era quem? O próprio Jesus. Então preste atenção. Depois que Jesus ressuscitou, ele aparece. A primeira pessoa para quem ele se apareceu foi quem? Maria Madalena. Foi a primeira pessoa a ver Jesus depois da ressurreição. Gravem, é muito importante, tá? Vamos lá. E ela disse: Mestre querido, o Senhor está vivo. Jesus estava vivo novamente. Maria estava muito feliz. Então Jesus lhe disse: Diga-me aos meus amigos que subirei para junto de meu Pai, mas antes irei vê-los. Maria deixou Jesus e foi correndo contar para os amigos, para os discípulos, que Jesus havia ressuscitado. Então, vamos lá. Maria Madalena e os dois discípulos que iam caminhando pela estrada de Emaús viram Jesus e conversaram com ele. Agora os discípulos estavam reunidos num quarto, com as portas bem fechadas, pois estavam com medo dos líderes judeus, quando de repente Jesus apareceu. Deixa eu explicar para vocês. Eles estavam escondidos. Por que escondidos? Quando Jesus foi morto, né, eles já estavam matando os seguidores de Jesus. Eles não aceitavam, acharam que Jesus era um falso profeta, aquele que fala mentira, né? Então, por isso que mataram Jesus, né? Se juntaram com os romanos para falar mal e conseguiram matar Jesus. Mas Jesus é o grande poderoso e venceu a morte, né? Como ele vence tudo. Então, os discípulos de Jesus estavam escondidos para não serem pegos e mortos, né? Então eles estavam lá trancados e Maria Madalena sabia o lugar que eles estavam. E ela foi lá, toda animada, contar que Jesus estava vivo. Mas nem muitos acreditaram nela. Por quê? Porque naquela época eles não acreditavam muito na palavra da mulher. Tinha uma cultura, essa cultura judaica, de que a mulher não tem tanta voz. Crianças, hoje em dia, no nosso país, no Brasil, não tem isso, tá? Graças a Deus. Vamos lá. Então, assim que ela contou, né? Olha quem apareceu para os discípulos. Jesus se apresentou e disse: Paz seja com vocês. Todos estavam com tanto medo que pensaram que era um fantasma. Então imagina, gente, seu mestre querido, você está presente com ele um dia, no outro dia ele estava morto e no outro você tá perto dele aqui, ó. Apareceu aqui. Imagina, a gente na salinha, Jesus aparece pra gente. Vocês iam ficar com medo? Você ia ficar assustado? Então assim, todo mundo ia ficar assustado. Ninguém assistiu tipo uma ressurreição assim, sem que houvesse um milagre feito pelo próprio Jesus. Vamos lá? Então eles pensaram que era um fantasma, ficaram com medo. E o medo é muito ruim. Ele nos faz acreditar que no que não existe, né? Quem já viu filme de terror e ficou com medo, ou qualquer coisinha, uma historinha, uma lenda que ficou com medo, a gente acaba acreditando nas coisas que nem existem, né? Então, por que vocês estão assustados? Sou eu, Jesus. Olhem e vejam as marcas dos pregos em minhas mãos. Lembra quando Jesus foi crucificado, pregaram aqui a mão dele na cruz, assim, ó, martelaram. Então ele ainda tinha as marcas nas mãos. Toquem em mim, não sou um fantasma. Todos estavam com medo. Então, para deixá-los mais tranquilos, Jesus pediu algo para comer. Fantasma come? Fantasma não come, não. Então, para comprovar, ele foi e comeu. Os discípulos serviram peixe para Jesus e comeu com eles. Só então eles acreditaram. Jesus estava realmente vivo e pronto para voltar ao céu. Mas antes, eles pediu que os discípulos fizessem mais discípulos. Aí eu vou contar para vocês. Vamos lá. Antes disso, antes dele falar com os discípulos, essa última frase que eu falei, Jesus ficou, gente, 40 dias na terra. E esses 40 dias que ele ficou, ele continuou ensinando os seus discípulos o que fazerem. Ele não ficava em público, né? Tanto em público, mas continuou fazendo seus milagres. Sempre, né? Fez os milagres de multiplicação, fez muita coisa. Então, e continuou ensinando os seus discípulos a como reagirem, porque eles estavam passando um momento difícil, estavam sendo perseguidos e tinham que aprender com o mestre, né? Assim como a gente tem que aprender também. Então,
Ele passou 40 dias, nesses 40 dias foi muita bênção, né? Porque ficaram na presença do Mestre mesmo depois da sua morte, né? E no último dia, Jesus, né? Falou com eles, subiu no monte e foi falar com eles. E falou para eles fazerem mais discípulos. Então, lembra que Jesus tinha escolhido 12 discípulos? Por uma das nossas lições que a gente aprendeu. E eles Jesus escolheu 12 discípulos, né? E hoje temos vários discípulos. Nós somos discípulos de Jesus, né? Aqueles que pregam e ensinam a palavra de Deus. Então, esses homens foram escolhidos para fazer o que muitos fazem hoje, que é pregar e ensinar a palavra de Deus. O que o nosso pastor faz, o que o irmão que prega lá na nossa igreja faz, entendeu? Como o professor faz da escola dominical. Eles nos ensinam a palavra de Deus. E Jesus deixou claro que queria que os discípulos fizessem mais discípulos para todos alcançarem o evangelho. Entendeu? Lembra quando Jesus disse sejam pescadores de homens, né? A gente teve uma aulinha que a gente fez até o peixinho. Não é para ser pescador, gente, de pegar a rede e jogar no homem. Não, claro que não. Mas é para você salvar almas, né? Para Jesus. Ensinar a palavra dele e que todos possam aceitar Jesus através de você, né? Da palavra de Deus. Enquanto Jesus abençoava seus discípulos e dava as últimas instruções, ele começou a subir aos céus numa nuvem. Jesus foi subindo, subindo até que desapareceu. Mas, professora, aí ele vai voltar? Ele voltou depois? Será que ele voltou? Será que ele vai voltar? Então, como alguns sabem, alguns não sabem, essa foi a última subida de Jesus, né? Ele subiu e não voltou mais, né? Não mais na história até hoje, não voltou. Ele está preparando o seu dia para a vinda, né? E buscar os seus filhos. Mas aí vai ser para sempre, não vai ser por um momento. Ele vai buscar os seus, né? Na volta de Jesus. As pessoas já ouviram falar também sobre a volta dele. A gente vai ter uma aula explicando sobre isso, as crianças precisam saber. E ele deixou claro, para a gente fazer o bem, para a gente amar os nossos amigos, obedecer principalmente a palavra dele, sempre estar em comunhão, né, com a palavra. A palavra de Deus, tá, gente? Então, ele falou isso para os discípulos e foi subindo. Então, ele subiu, né, e foi a última vez que Jesus estava presente aqui na Terra. Mas, temos uma boa notícia, ele vai voltar, tá bom? Perdão. Isso é muito gratificante pra gente, porque ele vai voltar para nos buscar. No lugar que a gente vai morar com ele, não vai ter sofrimento, não vai ter tristeza, não vai ter nada disso, nada de ruim que acontece aqui na Terra, né? Ele está preparando o lugar para buscar a gente. Então, essa foi a lição, foi bem rapidinho, tá vendo? Ele passou 40 dias. Se a gente fosse contar todos os dias, os 40 dias que ele passou aqui na Terra, ele fez muita coisa boba, claro. E eu espero que vocês tenham gostado. Vamos lá? Tenham gostado da lição. Foi uma lição curta, né? A última lição, bem pequenininha, mas foi muito feliz. Imagina aquele povo, né? Que viveu o presente de Jesus, sabendo que ele estava vivo. Vamos para a atividade. Enquanto vocês fazem a atividade, a turma 1, que é a dos mais velhos, vamos fazendo a atividade e eu vou explicando a atividade da turma 2, dos juniores, tá bom? Do maternal, na verdade, perdão. Vamos lá? E façam a atividade da lição e no final da aula vamos corrigir juntos. E atividades da turma 2. Façam atividades com a ajuda do seu responsável. Então, olha só, lição 13 do maternal. Jesus é preso, morto e volta a viver. Olha só. Então, ó, a número 1 tá assim. É esse exercício aqui, mães, da lição 13. Cole palito de fósforo na cruz onde Jesus morreu. Se não tiver palito de fósforo, cola palito de dente, palito de picolé. Se não tiver nenhum dos dois, você pode pintar simplesmente, tá? Na outra página, na página 28, tá assim.
Pinte bem bonito o desenho. Depois passe cola e jogue areia na porta do túmulo. Se não tiver areia, você pode jogar glitter, né? Na porta do túmulo, aqui, ó. Tá vendo? Pinta todo o desenho do túmulo de Jesus e você vai decorar a porta aqui, ó. Tá bom? E depois tem brincando e aprendendo, né? Vocês podem fazer bastante exercício, tá? Para as criancinhas fazerem. Tem pinte as figuras e desenhe o bebê de Jesus na manjedoura. Isso aqui é da aulas passadas. Essa é mais uma atividade que colocaram para as crianças fazer. E a última lição, o último exercício, ó. Pinte a figura e colhe o algodão na nuvem, tá vendo? Isso aqui é Jesus subindo, ó. Jesus subindo na nuvem, indo pro céu. Então você vai fazer o quê? Colar algodão na nuvem e vai pintar o resto. E assim acaba a lição do maternal, tá? Então vamos para a correção da atividade da turma 1. Vamos lá, eu vou ler com vocês as perguntinhas e depois eu vou falar a resposta, tá bom? Vamos lá. Se não terminou, pausa o vídeo, faz o exercício que eu vou colocar aqui para vocês. Risque os 2 nomes próprios que não fazem parte da história. Ó, vamos lá as opções. Tem Pedro, João, Maria Madalena, Paulo, Mateus, Jesus, Ana e Marcos. Você tem que colocar os 2 nomes que não fizeram parte dessa história. Vamos lá. Qual vocês acham que é? Foi Pedro? Pedro era discípulo de Jesus. Foi João? João também era discípulo de Jesus. Foi Maria Madalena? Maria Madalena foi quem? A primeira pessoa que viu Jesus depois da ressurreição, não foi? Então, não foi. Foi Paulo? Tinha Paulo na lição? Não tinha. Pode riscar Paulo. Mateus? Foi Mateus? Mateus era discípulo de Jesus, então não foi. Jesus? Vai riscar Jesus? Logo o principal da história. Ana? Não tinha Ana, pode riscar. E Marcos também era discípulo de Jesus. Então, ó, quais foram os 2 nomes? Paulo e Ana. Vamos lá. Ligue os números e veja quem apareceu a Maria Madalena no túmulo. Esse é bem facinho, tá? Façam com a ajuda do responsável. É só ligar os números, gente. Vamos para a lição do número 3. Complete as colunas. Jesus morreu na... Muito fácil. Na cruz. B. Jesus, ao 3º dia. Jesus o quê? Ressuscitou ao 3º dia. Maria Madalena foi até o de Jesus. Qual foi o lugar que ela foi para procurar Jesus? Foi o túmulo. E D. Jesus subiu ao céu. Eu já dei a resposta, olha só. Tá vendo? Mas um dia Jesus o quê? Ele foi, mas ele vai o quê? Ele voltará. Então ficou assim. A letra A, cruz. Letra B, ressuscitou. Letra C, túmulo. E letra D, subiu e voltará. Vamos lá? Eu acho que tem respostas exercitando aqui. É só essas 3 atividades que vieram para vocês. Isso. Então, essas foram as atividades de hoje. Não tem... Na verdade, entre a gente não vai ter o oficina criativa, mas vocês vão fazer com os responsáveis de vocês. Olha só. Eu vou ler, né? Na verdade, eu posso fazer o seguinte, prestem atenção. A oficina criativa ficou assim, para eu fazer reunido com vocês lá na salinha, né? Mas como a gente não tava, vocês vão fazer um vídeo para mim. Cada criança vai fazer um vídeo para tia. Presta atenção, oficina criativa, tá? Oficina criativa. Vamos fazer um vídeo falando da melhor parte da historinha, da lição, o melhor momento da lição que você gostou.
Primeiro você vai fazer um desenho, faz um desenho, tá? É isso que a gente ia fazer lá na nossa linha. Você vai fazer um desenho da melhor cena que você gostou e você vai fazer um vídeo, tá? Pra mim, pra tia Jace, falando da melhor parte que você gostou da historinha, tá bom? Essa é a oficina criativa. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado da lição. Aprendemos sobre a vida do nosso mestre. Nosso Mestre Jesus, como nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Somos livres do pecado graças a Ele e pelo seu infinito amor por nós. Um grande abraço e um beijão da tia Rayane e da tia Jace. Aguardamos ansiosas pelas aulas presenciais. Que Deus abençoe a cada um. Até a próxima lição. Então, gente, foi muito bom essas 3 lições com vocês, né? Espero que vocês possam se dedicar mais, aprender mais, porque é a palavra do Pai do Céu. Então, vamos se dar de corpo e alma, né? Até que Jesus venha. Lembre que Ele foi, mas Ele um dia voltará. E temos que estar prontos para esse dia. Então, já que a gente já encerrou, a gente vai se despedir em oração. Feche os olhinhos, tá? E vamos lá. Papai do Céu, te agradecemos por mais uma lição feita. Mais uma lição completa, onde aprendemos, Senhor, sobre a Tua vida, como nasceu, como viveu, como morreu e como ressuscitou e como voltará. Te pedimos que esteja sempre conosco, nos abençoando e nos dando Tua graça. Abençoa a tia Jace, a tia Rayane, mamãe, o papai, toda a minha família. Em nome de Jesus, amém. Beijo pra vocês, gente, e até a próxima lição.